Capítulo 20 do livro do profeta Isaías diz assim: No ano que Tartã veio a Asdod, enviado Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Dote e a tomou. Nesse tempo, falou o Senhor por Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos de teus pés. E assim o fez, andando nu e descalço. E disse o Senhor: Da maneira como mandou o meu servo Isaías, nu e descalço por 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim levará o rei da Assíria em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto jovens como anciãos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, envergonhar-se-ão por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito, sua glória. E dirão naquele dia os habitantes dessa ilha: Vede que tal é a nossa herança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria, e como escaparemos? O capítulo 20 vai falar sobre a conquista imediata do Egito pela Síria. Essa profecia, ela vem falar sobre uma lição para Israel e para o fruto amargo que os servos do Altíssimo devem saborear quando se apoiam no braço da carne e não no braço de Deus. Quando nós olhamos para o braço de Deus, nós compreendemos que Ele é poderoso, que Ele é forte, que Ele é soberano. Mas quando nós nos apoiamos aos braços do homem, quando nós nos apropriamos dos braços daquilo que não serve ao Senhor, nós estamos fora da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isaías, instrumento do Senhor, ele se levanta como um profeta. Ele se despojou-se dos seus trajes, porque muitas vezes fala assim: mas o profeta Isaías andou nu e descalço. O que significa isso? A nudez e estar descalço é você tirar os seus trajes mundanos, tirar as suas sandálias de onde você anda, porque no começo deste livro, Isaías fala ao Senhor: Senhor, como o Senhor pode me chamar se eu tenho lábios impuros, ando com pessoas de lábios impuros? Ou seja, ele estava reconhecendo que ele estava na roda de escarnecedores, ele estava falando e declarando que os lábios dele não estavam puros para servir ao Senhor. E quando nós não temos os lábios puros, como nós vamos servir ao Senhor? Então, muitas vezes, Deus usa aqueles que gritam, às vezes aqueles que falam palavras malditas, aqueles que proferem xingamentos, aqueles que profetizam coisas más, para usar, para restituir essas vidas, através da sua palavra, através do ensinamento, da profecia. Então, Isaías, ele se despojou de todas as suas vestes, de tudo aquilo que ele vivia, por onde ele andava, para servir ao Senhor, porque Isaías, ele era escolhido do Senhor. Isaías foi escolhido como profeta para que ele pudesse enxergar e ver tudo aquilo que Deus estava preparando. Então, os 3 anos mencionados nessa profecia se refere aos anos que Moabe, o Egito e a Etiópia seriam destruídos, o período da destruição. E o que é a destruição? A destruição é para eliminar e arrancar o mal pela raiz. Porque onde há maldade, onde há aquilo que não provém do Senhor, para quem ouve a voz de Deus e ouve o seu chamado, há restituição,
há esperança, mas para aqueles que não ouvem a voz do Senhor, para aqueles que não estão nem aí com o que Deus quer, não há restituição. Porque quem somos nós para falarmos do nosso próximo? Se o Senhor conhece o mais profundo da alma, o Senhor prova o coração dos homens. E por isso nós devemos entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Porque o Senhor, ele escolhe aqueles que ele capacita, aqueles que vão dar ouvidos ao Senhor, aqueles que realmente o Senhor pode contar. E foi assim com Isaías. Ele se despiu, ele tirou as sandálias de onde ele andava e disse: Eu não quero mais, eu vou seguir ao chamado do Senhor. E isso tudo tem o objetivo de retratar a ressignificação que o Senhor vai dar à terra do Redentor do mundo, a herança. Porque quando nós compreendemos que a terra de Israel é a herança do Senhor, porque é onde o Redentor do mundo vai reinar. E quando nós compreendemos que o profeta, ele está dizendo a Judá para não confiar na Etiópia nem no Egito. Por quê? Porque o joio não se mistura com trigo. Então, quando o profeta fala para Judá, é porque o Senhor ele está vendo qual é o comportamento que existe na Etiópia e qual é o comportamento que existe no Egito. Nós não devemos nos misturar com pessoas que idólatram, porque podem nos levar à idolatria. Porque hoje em dia é tudo, o que que tem? Vamos ali num show adorar fulano. Vamos ali reverenciar ciclano. Vamos fazer isso facilmente, nós ganharemos dinheiro na facilidade. Vamos fazer o que nos apraz, vamos. E o que que tem? O que que tem são as consequências. Porque o Senhor, ele separa o joio do trigo. Porque o joio, ele parece ser trigo, mas o joio, ele sabe que ele não dura, mas o trigo, ele permanece. Então, nós precisamos compreender com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos envolvendo, se com joio ou com trigo. Então, aprender que o socorro vem somente do Senhor dos Exércitos é compreender que as nossas ações, elas são validadas pelo Senhor a partir do momento que nós estamos dentro da palavra do Senhor. Porque não é o que eu quero, ou o que o irmão quer, ou o que o nosso líder quer, mas é o que o Senhor quer. É a palavra do Senhor. E quando nós meditamos nessa palavra, o Senhor vem falar conosco, o Espírito Santo nos consola. O Senhor, ele vem tratar conosco de uma maneira especial, porque nós precisamos ser tratados diariamente. E o tratamento que o Senhor nos dá é a palavra dele, que é viva, traz vida, produz fruto, produz alegria, produz verdade, produz sinceridade, produz fidelidade, produz busca constante, produz o reino. E é a palavra do Senhor que vai nos levar ao reino eterno, porque a nossa busca é essa, é reinar com o Senhor. E como nós vamos reinar se nós ficarmos na Etiópia, no Egito? Nós precisamos sair, nós precisamos retirar as nossas vestes mundanas para seguir o chamado do Senhor. Nós precisamos retirar o nosso eu para seguir aquilo que o Senhor nos deseja, que o Senhor nos prepara, que o Senhor requer de nós, porque o Senhor, ele vai capacitar as nossas vidas a partir do momento que nós nos arrependermos,
A partir do momento que nós olharmos os nossos pecados e nós não culparmos as nossas vidas pela falta de conhecimento, mas procurar sempre conhecer, procurar sempre a verdade, procurar sempre meditar nesse ensino, nesse estudo, porque o Senhor, Ele nos liberta a partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que nós desejamos conhecê-lo, a partir do momento que nós desejamos nos aproximar dele, compreender qual é a vontade do Senhor, compreender quais são os estatutos e princípios que nós devemos cumprir para que o Senhor reine, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que a sua vida seja e esteja diante do altar do Senhor. Porque o véu já foi rasgado, nós temos esse livre acesso, mas nós precisamos desejar esse acesso, precisamos buscar esse acesso todos os dias para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.